Salve nação, é hora de falar do malvadão. Flamengo amassou o Botafogo dentro de campo e fora de campo. Teve pancadaria, galera, no apito final. Lamentável, hein? Ninguém aqui gosta de violência. A culpa de tudo isso foi dele, Barbosa. Esse cara é um cretino, né? Pois é, galera, temos aqui um corte do programa Futebol 360 da ESPN Brasil para falar da vitória do Mengão e dessa confusão que aconteceu no apito final. Deixa o like, confira aqui, ó, se você já é inscrito do canal, seja bem-vindo, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Vitória do Flamengo, elogiando vários dos seus jogadores, o professor Felipe Luiz, olha aí. O Danilo é o tipo de jogador que tem que vir muitas vezes para o Brasil para ser valorizado, né? Porque é um cara que passa, não sei, 12, 13, 14 anos na Europa jogando só nos maiores times, campeão da Champions, campeão de tudo, e questionado. E é que aí você vê, quando joga no Brasil, sobra de um jeito que nós não conseguimos entender, né, os que estão aqui no Brasil. É um espetáculo ver esse tipo de jogador escolher vir para o Flamengo. É o mais difícil, né, que vocês falem, que quando vocês falem dele, que não seja jogou muito, senão o que seja joga muito. É muito diferente, jogou muito do que joga muito. E o Wesley se converteu nisso, né? Joga muito. E como eu falei para vocês, hoje ele marcou durante muito momento o titular da seleção brasileira, que era o Igor Jesus, como se não fosse nada. Marca os jogadores que passem ali por ele, e ele está, e nisso na defesa, sem falar do ataque, né? Então ele está num nível muito alto. Falar do Varela é muito fácil para mim, porque adoro ele, foi meu companheiro, e faz um jogo desse, num clássico, depois de uma semana sem treinar. Me deixa muito orgulhoso. É o tipo de homem que nós temos aqui, de jogador que coloca o escudo acima de tudo. Eugênio, o professor está feliz. Tem que estar feliz, né? O Flamengo é líder do Campeonato Carioca após a vitória ontem, no jogo atrasado, né? O jogo isolado, que não aconteceu antes em função da decisão, né, da Supercopa do Brasil. Então, com a vitória de ontem, ele empata em pontos com Volta Redonda, mas supera no saldo de gols. E por isso é o líder do campeonato, e o Botafogo continua fora da zona de classificação. Então muda um pouquinho, porque hoje a semifinal seria Flamengo e Vasco, Volta Redonda e Sampaio Corrêa. Seriam essas as semifinais. Aliás, Flamengo e Vasco que se enfrentam sábado à noite pela próxima rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo... Muito legal o Felipe Luiz, porque ele é um treinador que é muito sincero e ele não esconde nada nas entrevistas. Então, quando o Flamengo venceu o Botafogo na Supercopa, após o jogo ele falou, olha, a gente fez uma pré-temporada que tinha como objetivo deixar o time da melhor condição possível para esse jogo, a final da Supercopa, ou a Supercopa. O Flamengo chegou lá muito bem, atropelou o Botafogo, venceu com sobras. E ele falou, a partir de agora, a gente vai poder ir dosando a minutagem dos jogadores, porque a gente sabe que tem uma temporada puxada pela frente, então... E ele tem feito isso e nos clássicos, né? Mesmo assim não cai o nível, né? E continua. Aí, contra o Fluminense, ele teve o time, teoricamente, mais próximo do titular, mas poupou o De La Cruz e o Arrascaeta, sequer foram para o jogo, não venceu, mas ontem com o time praticamente todo reserva. Ah, Bel, você falou para mim, mas é um time reserva que tem o Arrascaeta, que tem o De La Cruz, que tem outros jogadores. Sim, mas a base do time de ontem é a base considerada hoje a reserva do Flamengo. Claro, outros titulares entraram durante o jogo. Isso deu uma encorpada no time no segundo tempo. Mas você teve um Flamengo que, a começar pelo goleiro, Matheus Cunha, sim, que jogou ontem, o reserva. E o muito Felipe... bom também, né? Sim, muito bom goleiro. O Felipe, ele tem feito isso por quê? Não só ele deixa todo o elenco com ritmo de competição, como também ele deixa todo o elenco motivado e entendendo as funções que tem que exercer. É basicamente o mesmo modo de jogar com o time titular e o time reserva. Então você sabe hoje quem é quem no Flamengo. Quem é o titular e quem é o reserva de cada posição. E esses jogadores sabem o que precisam fazer para o time render.
Então é um trabalho muito bem desenvolvido, mais uma vitória contra um rival, e o Flamengo assume a liderança do campeonato sem pisar forte no acelerador, né? Ele não pisa fundo, ele vai dosando. Campeonato Carioca, vamos aqui dosando e tal. Não gasta muita gasolina, né? E vai levando e tá aí. Estilo professor Alan Prost? Fazia isso, Alan Prost? De referência. Não é? Calma, não precisa acelerar todas. Vai com administrando. cuidado, espera os outros baterem ali. Modo econômico. Modo econômico, e chega no final, quem ganha? Professor. Tá no Deu caminho para algumas isso. também pro Senna, mas era bom. O professor era bom. Mas esse professor aí também vai demonstrando muita capacidade, né? O Felipe Luiz é um cara que tem repertório, que consegue fazer o time evoluir em vários setores, e ontem eu destaco o setor defensivo, né? O Varela jogando pelo lado esquerdo, respondendo muito bem, como o Felipe Luiz ressaltou. O Wesley, o que cresceu o Wesley no aspecto defensivo? Porque o Wesley era aquele típico lateral que a gente falava, olha, é bom no apoio, sobe bem, mas defensivamente deixa muitos espaços. Perigo. Hoje não. E com o Felipe Luiz, ele tem sanado essa deficiência que era da carreira dele, uma deficiência crônica, jogando cada vez melhor como um lateral defensivo. Só um detalhe, essas são imagens de arquivo do ano passado. Porque tá ali Landim, Marcos da Copa do Braz. Brasil, né? Pedro estava ali. Essa diretoria já mudou. Desculpa, Breno. Não, imagina, bom ressaltar. E o BAP acreditando, né, no trabalho do Felipe Luiz, merecidamente, e o Felipe Luiz dando resposta a cada jogo. Mesmo quando o time não é brilhante, a gente enxerga princípios coletivos funcionando. O Flamengo mantendo a ideia de sair bem com a bola, de ter ali uma saída limpa, todos os jogadores de trás participando. O Danilo é um jogador que vai agregar muito nesse sentido, porque tem qualidade com a bola para jogar como um defensor. E o principal deles, para mim, ressaltando novamente o aspecto defensivo do Flamengo, o Léo Ortiz. O que joga o Léo Ortiz é uma coisa assombrosa. E o Felipe Luiz corrigiu uma das grandes injustiças no Flamengo, que era o Léo Ortiz como reserva na época do Tite. Isso daí foi... Até volante ele virou, né? Isso aí, para mim, foi um dos grandes erros do Tite, que o Felipe Luiz, logo de cara, soube detectar e corrigir. O Léo colocou ele de volante, não foi? Exato. E colocou de volante, o Léo Ortiz era opção, ele não era considerado. Léo Pereira e Fabrício Bruno. Exato, e até o Fabrício Bruno agora Uma boa zaga, jogando bem. Léo Pereira e o Fabrício Bruno. Mas mesmo quando ele era volante, ele era o melhor do time. Não dava para deixar o Léo Ortiz fora do time, Abel. Hoje eu não vejo, entre zagueiros brasileiros no mundo inteiro, 4 que joguem mais que o Léo Ortiz. O Léo Ortiz é um zagueiro de seleção. É isso que eu ia falar. Sem dúvida alguma. Porque, tecnicamente, é um cara que tem uma qualidade muito acima da média. É um cara que pode jogar de volante, eventualmente até como meia, se quisesse. Porque tem muita habilidade para isso, um passe excelente, visão de jogo, capacidade de lançamento. E para as ideias do Felipe Luiz, um técnico que quer sair jogando, que quer ter posse de bola, o Léo Ortiz é fundamental. E até complementando, é pilar. E joga bem nos dois lados da zaga. Se colocar do lado esquerdo, vai jogar bem. Se colocar do lado direito, funciona perfeitamente. E com o Danilo, então, vai ser ainda mais potencializado. Fala aí, então, uma zaga da seleção. Essa dupla de Léo zaga... Ortiz. Léo Ortiz é Murilo. Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães. O Marquinhos está bem no PSG. Voltou a retomar o seu melhor nível. Mas na seleção, tem tido dificuldade. Então, o Léo Ortiz pode ser uma opção. E até com mais qualidade ainda na saída de bola. Eu não acho absurdo nenhum tratar o Léo Ortiz. O Léo Ortiz precisa ser observado. Selecionável. E jogando com frequência, como titular absoluto com o Felipe Luiz, um técnico que está mostrando que tem essa capacidade de melhorar jogadores e favorecer jogadores técnicos, não tenho dúvida nenhuma que em breve o Léo Ortiz vai ser titular da seleção. Eugênio? Ou você vê um Breler emocionado, empolgado? Ou você pensa igual? Eu acho que seleção é sempre um nível acima, né? Em relação aos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Mas eu acho que ele pode, sim, ser lembrado e ser testado. O problema é que o nível de exigência é muito alto, né? A gente está numa reta final de eliminatórias aí. Eu acho que já passou o período de testes. Ele é um zagueiro muito bom com a bola no pé. Você vai lembrar, quando ele foi contratado para o Flamengo, que eu falei aqui, que ele seria o... Mas eu não lembro, sua memória já foi melhor. Se você falar, eu vou... Camisa 10 da zaga. Você falou, camisa 10 da zaga. Camisa 10 da zaga, porque é um jogador com
qualidade técnica, uma habilidade para passe, para visão de jogo, muito acima da média para o que se tem de zagueiros. E ele foi contratado para isso. Sim. Só que ano passado o Tite achou por bem, uma decisão dele, não mexer no Fabrício Bruno, que estava jogando. E era um jogador também que foi convocado para a seleção brasileira quando jogava pelo Flamengo. E aí ele deixou o Léo Ortiz esperando, começou a botar no meio de campo. Só que o Filipe Luiz, quando chega, a primeira medida que ele toma, de fato, Léo Ortiz é meu zagueiro titular. Ah, vai tirar o Fabrício Bruno, não tem problema. Tira, o Fabrício não gostou, depois foi pro Cruzeiro. E a justificativa muito plausível, pelo estilo de jogo do Filipe Luiz. Ele quer um zagueiro com bom passe para sair de forma qualificada. E eu lembrei que você falou camisa 10 da zaga, porque nós sugerimos até uma canção para Jorge Ben. É isso. Camisa 10 da zaga. Fala, Joãozinho. Genial, sensacional. E ainda falando do setor defensivo, turma, observando Léo Ortiz e Danilo juntos, um entrosamento que parece que já existia há muito tempo, assim, uma bela dupla de zaga que o Flamengo possui hoje, para mim a zaga titular sem dúvidas. Agora, Pereira hoje é reserva. É uma zaga muito técnica. Sim. Mas sem aquela coisa da zaga forte, alta, veloz. É um estilo diferente, assim, para mim, a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro no ano passado foi Barbosa e Bastos. E eles possuem características completamente opostas de Léo Ortiz e Danilo. Não que uma seja melhor que a outra, eu acho que são as duas melhores, talvez, duplas de zaga do futebol brasileiro atual. Mas queria mais uma vez, o Filipe Luiz, ele, na sonora que a gente escutou, ele salientou muito bem 3 atletas, Varela, Mateuzinho e o Danilo. Queria falar só um pouquinho mais sobre o Danilo, que chegou... Tem gente que fica com o pé atrás por conta do... ontem, né? Exato. E tirou uma bola em cima da linha, assim, vestiu a camisa como se imaginava. Eu tenho um colega, o Celso Ardengue, que trabalhou aqui com a gente, que quando o Danilo é apresentado, ele fala, muita gente torce um pouco o nariz pro Danilo atualmente pelas últimas atuações na seleção. E é completamente errado você analisar esse Danilo que chega pro Flamengo pelo que ele apresentava na seleção, porque ele, por clube, ele é outro jogador. Pela Juventus, ele já vinha jogando como zagueiro e jogando bem. Hoje, pelo Flamengo, ele joga na zaga como a gente imaginava que ia ser. Ninguém imaginava o Danilo vindo para reforçar a lateral, até porque o Flamengo tem muitas opções pela lateral. O Danilo hoje, pela zaga, como o Filipe Luiz disse, vai sobrar. E com o Léo Ortiz do lado, para mim, é o que eu falei, tem Bastos e Barbosa, que é uma dupla que eu sou fã. Danilo e Léo Ortiz, para mim, hoje, podem fazer tranquilamente uma das melhores duplas de zaga do futebol brasileiro. Hoje, pelo momento, seria injusto barrar o Léo Pereira também, que tá bem, né? Claro, o Danilo vai ter que brigar pelo espaço. O Danilo vai ter que brigar, mas bola por bola, eu acho que ele vai sobrar e vai sobrar também pro Léo Pereira e acabar brigando mais. A contradição do Breler, você viu? Quando chegou o Léo Ortiz, eu falei, mas Léo Pereira, Fabrício Bruno estavam jogando bem. Não, mas chegou o Léo Pereira, tem que jogar. Agora, chegou o Léo Pereira, não, chegou o Léo Ortiz, tem que jogar. Agora ele fala que o Danilo tem que esperar porque o Léo Pereira está bem. Tem que decidir o que o senhor quer, senhor Breler. Não, mas a dupla titular do Flamengo, para mim, continua sendo Léo Ortiz e Léo Pereira. Se complementam. Com chance de mudar, né? E o Danilo... Mas o Danilo chega, você não fala assim, toma a camisa que é tua. Não, mas o Danilo é um cara que parece ser tão tranquilo ali, uma liderança tão positiva... Que pode ficar no banco? Que ele vai saber. É isso. Não, mas hoje, por exemplo, Danilo é um craque, o Filipe Luiz elogiou, mas o Léo Pereira vem de um momento muito bom desde a temporada passada, muito regular. Concordo. Talvez jogando muito o período mais regular. Tem um elenco é bom demais, né, turma? Tem elenco é muito problema bom e que usar tem. esse elenco. O Abel tem memória fraca, mas ano passado eu cansei de falar aqui que o Tite devia ter 2 times. Hora joga um, hora joga outro. Claro que você pode usar alguns jogadores e tal. Passei o ano inteiro falando isso. Aí chegou uma hora, o elenco tá cansado, estafado. Não sei. No fim, ele só tinha os goleiros de Copa e goleiros de Brasileiro. E agora você vê, o Filipe Luiz está mostrando. Não é inovação, né? No próprio Flamengo, em 2022, o Dorival fez isso. Eram 2 times. O Felipão fez isso em 2018 no Palmeiras. É que foi aqui é dentro do campeonato mesmo. Reserva. Dentro do mesmo campeonato. O time da quarta-feira e o time do domingo, ou do sábado, time do final de semana. Claro que ele vai mesclar isso lá na frente, mas é fundamental saber usar o elenco. Rodar o time, tá? Deixar todo mundo motivado, deixar todo mundo pronto, todos os jogadores dentro da mesma ideia.
Isso é fundamental. Se você só usa 11, se fecha com aqueles 11 ali, pensando especialmente numa temporada como o Flamengo vai ter, com o Mundial de Clubes, com a Copa do Brasil, com o Libertadores, com o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, quem sabe lá na frente um outro Mundial, se o Flamengo ganhar a Libertadores. Imagina isso, porque o Brasileirão termina dia 21 de dezembro. É uma loucura, você tem que usar o elenco, você não pode se fechar num time só. E falando nessa questão de elenco, uma coisa que pode preocupar um pouco a torcida do Flamengo é como os jogadores do setor ofensivo, principalmente os atacantes, sofrem com lesões, né? O Flamengo já sofreu com o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha machucados no ano passado, o Pedro está afastado há muito tempo e agora o Juninho, também numa entrada ali do Barbosa, acabou saindo. Foi machucado. Foi machucado, a gente estava falando aqui. Atenção, vou chamar um lance agora, já deixando minha opinião, que é a expulsão mais absurda não marcada nos últimos tempos. Já sabem de que lance estou falando. Se durante o jogo o árbitro tivesse tomado as medidas disciplinares, diminui-se a chance de acontecer isso aí, porque vai se autorizando um nível de agressividade durante o próprio jogo. Sem dúvidas. Então, a responsabilidade maior é dos atletas. O atleta nenhum profissional pode fazer isso aí e deve se envergonhar quando uma briga generalizada dessa acontece. Mas a arbitragem, muitas vezes, cria esse clima, porque vai deixando de tomar várias medidas preventivas para deixar que um clássico, e todo clássico é quente, tem rivalidade, isso aí, a tensão acontece, é flagrante, mas a arbitragem precisa coibir os excessos. E ontem, no clássico, não coibiu. Excesso do De La Cruz, que era para expulsão, não expulsou. Barbosa deveria ter tomado cartão amarelo bem antes, no primeiro tempo até, só foi tomar no final do jogo. E aí a gente vai em São Paulo, por exemplo, o Memphis ali poderia ter tomado o cartão antes, o Zé Ivaldo com o cartão dá uma mãozada para trás no Garro, nada acontece, já tinha cartão amarelo. Então, os atletas, mesmo os caras que já têm advertência, eles sabem que a arbitragem muitas vezes é conivente, é permissiva com isso. Então a arbitragem ontem também teve seu papel na confusão, nas cenas de violência. Sim. Porque deixou o jogo descambar para isso, não tomou as medidas disciplinares necessárias quando o jogo pedia para esfriar os ânimos, para mostrar que a autoridade é o árbitro. E isso é diferente do árbitro chegar num jogo e sair distribuindo cartão à torta e à direito, ou aquele árbitro espetaculoso que sai ali e grita com o adversário. É exercer a autoridade de uma maneira objetiva. O cara fez uma falta para cartão vermelho, tem de expulsar, e não interessa se é no primeiro tempo. A gente lembra no ano passado, Abel, quando o Rafa Silva do Cruzeiro foi expulso com menos de 1 minuto contra o Atlético Paranaense. Não, foi menos de 30 segundos. E ninguém questionou o árbitro, porque era a decisão correta a se fazer. Uma decisão do atleta temerária, e se ele faz isso com 1 minuto de jogo ou com 30 do primeiro tempo... Virou pugilismo, hein? Tem de ser expulso, porque senão vai se autorizando um nível de violência que os atletas se sentem tranquilos para chegar no final do jogo e brigar, transformar um campo num ringue. Então, a arbitragem... Coisa deprimente, hein? Mas começou no campo, foi lá pro túnel, pro vestiário. Os jogadores do Botafogo esperando os jogadores do Flamengo no túnel. É deprimente, é responsabilidade total dos atletas, tem de ser punidos de fato, isso daí não pode acontecer. Mas a arbitragem precisa também entender o seu papel preventivo, em evitar que esse clima de tensão, sobretudo em clássicos, descambe para violência total, porque os árbitros simplesmente não querem dar cartão amarelo. O Barbosa, por exemplo, na Supercopa... Concordo com você, mas eu ainda acho os jogadores maiores culpados pelo que aconteceu ontem. Sem dúvida. É uma baixaria que eu vou te falar. Aí o outro quer dar uma de machão, aí vai embora sem dente. Sem dúvida. É tudo deprimente. Sem dúvida alguma. Mas o Barbosa, por exemplo, é um cara que tem... Ele sobe o nível de tensão de um jogo, ele é um cara provocativo, faz muitas faltas, muitas vezes faltas duras. Se a arbitragem não coíbe, e não é o único jogador que faz isso, são vários. Se a arbitragem não coíbe, o cara se sente autorizado a cada vez subir um degrau mais. Eu concordo com você, só estou dizendo que os jogadores, para mim, são os maiores culpados pelo que aconteceu ontem. São, mas a arbitragem tem a parte dela. A arbitragem muitas vezes é cúmplice. O culpado foi o Barbosa, cara. O Barbosa, depois do apito final, foi lá, peitou o Bruno Henrique, empurrou o cara no chão, foi pra cima dele e daí começou a confusão. O culpado tem nome, Barbosa.
desse tipo de comportamento. E quando acontece também, o árbitro chega ali, sai distribuindo vermelho, nem enxerga para quem. Ontem, por exemplo, pela maneira como aconteceu a confusão, um buscando soco daqui, outro empurrando dali. Pô, mas é difícil também. O árbitro precisa de ajuda do vídeo para saber quem deu o soco, quem foi. Mas quando isso acontece, tem de expulsar 4, 5 de cada time. Porque os caras estão brigando, os caras estão se Lembra agredindo. no Grenal da Libertadores? Pois é. Opa! Teve uma confusão, foram Quase expulsos 5 pra cada vários, lado. lembra? Mas tem de evitar. Tem que ser assim. Mas o árbitro tem de fazer tudo possível para que não Pra não chegue chegar esse nesse ponto. ponto. Porque quando chega esse ponto, é sinal que no campo ali também. Não é justificando, Breler, Falhou a mas vamos autoridade supor, do árbitro. o lance do De La Cruz, que a gente mostrou a imagem que ele deveria ser expulso, foi aos 30 minutos, 32 minutos do primeiro tempo. Jogo 0-0. Os times vão para o intervalo. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, qualquer jogador no intervalo do Botafogo, o Barbosa, que adora incendiar o jogo, vê ali aquilo, já estava pilhado no primeiro tempo, ele volta com a faca entre os dentes ali para o segundo tempo, muito mais propício, a chance é muito maior que ele arrume uma confusão. Não é? Eu também concordo com o Abel sempre que tem isso, a culpa daquilo, ele tá dando, vamos acertar ele também. Exato. Quero ver me expulsar, já que não expulsou o De La Cruz, vai expulsar eu aqui? E tem que expulsar. Tem que expulsar. Tanto o De La Cruz quanto o Barbosa poderia ter sido expulso antes da etapa final do segundo tempo. Aqui ficou um alerta, inclusive. Não é a primeira vez. O Breler já citou e eu vou corroborar. O Barbosa precisa dar uma seguradinha. Porque ele é muito bom zagueiro. Eu acho ele é um cara que tem um porte físico bom. Não, jogou muito ano passado. Jogou muito ano passado. Ele e o Bastos, assim, inquestionável que foram muito bem pelo Botafogo ano passado. Mas ele esquenta demais o jogo. Ele é expulso muitas vezes por reclamação. Contra o São Paulo na Libertadores, se não me falha a memória, no jogo contra o Morumbi, jogo de volta, ele toma um amarelo logo no começo do jogo, por reclamação. Ele toma muito amarelo por reclamação, cara. E aí quer brigar e etc. Normalmente você tá botando a sua equipe em risco, principalmente quando você é zagueiro, entendeu? E aí você não vai contar com um bom zagueiro na próxima rodada. Que ele teve uma confusão com o Daverson no jogo do Brasileiro. Contra o Galo. O 0-0 lá em Minas. Acho que porque o Daverson segurou a perna, não foi? Ele ficou bravo, foi algo assim. Né? Que ele ficou bravo com aquela... Ele é pilhado, ele é um muito jogador pilhado. que tá sempre ali. É bom ter um cara pilhado desse? É bom. Mas tem uma hora que ele, limite, ele passa né? do Mas ponto. tem limite. É o caso que a gente sempre discutia do Felipe Melo também. Sim. O Felipe Boa Melo comparação. é um jogador que vive muito a sangue quente esse tipo de jogo, como o Barbosa. Passava do limite às vezes. Mas ali, Abel, eu imagino, não é garantia de nada. Se o árbitro tivesse cumprido ali a risca, Barbosa já fez aquela falta no Juninho, amarelo, e era uma falta sem bola para cartão. E o De La Cruz deu a cotovelada, tomou o vermelho, os jogadores já sentem, olha, isso aqui... Vai dar ruim. Existe autoridade, o cara já se controla. O árbitro tem que se impor durante o jogo, ele não pode deixar o jogo descambar para esse tipo de coisa. Vocês gostam, né? Vocês da imprensa bairrista gostam de sempre achar que o Flamengo é o culpado, né? Sempre alguém do Flamengo é o culpado, né? Agora estão falando que a culpa é do De La Cruz pela confusão no final. Que a culpa é da arbitragem porque não expulsou o De La Cruz pela confusão no final. Sendo que quem começou a confusão foi o Barbosa. O cara empurra o Bruno Henrique, vai em cima do Bruno Henrique para bater nele, o Gerson tira o cara, ali começou a confusão e a culpa é da arbitragem e a culpa é porque não expulsou o De La Cruz. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha a cabeça desse jogador aí, esse cara tem cabeça... Cara, tem coisa aqui que eu não posso falar. Porque esse Barbosa é um retardado, cara. Esse Barbosa é um imbecil. Esse Barbosa é um cara descontrolado. Ele não tem emocional, não sabe perder e é um chorão. O que mais que eu posso dizer aqui desse cara? Cara, dá vontade de falar tanta coisa, mas eu não posso. Eu tenho que me segurar, sabe? Eu tenho que me conter, cara. Tenho que me conter, porque... Nossa, velho. Na moral. É complicado segurar a língua. Tem hora que dá vontade de soltar os cachorros, cara. Mas daí... né? Eu não posso. Bem, galera, é isso. Tá aí. O Botafogo não sabe perder. Os jogadores do Botafogo são chorões, né? Pipocaram de novo. Freguês, né?
freguesão aí. E vão perder mais ainda, hein? Tem Campeonato Brasileiro pela frente. O ano é bem longo, né? Tem Libertadores pela frente e tudo pode acontecer. E o Flamengo venceu o Botafogo de novo com um time diferente. Felipe Luiz, você é um deboche. Valeu, galera. Deixa o like para ajudar o canal, se inscreva aqui, seja bem-vindo e ative o sininho. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!